Na segunda parte desse treinamento, a gente vai começar a construir alguns modelos, analisar alguns padrões de projetos que podem facilitar a construção de um gráfico. Pode ser ele gráfico de linhas, gráfico de pizza, enfim. Na sua grande maioria, todos, né, têm algumas características similares. Então aqui nós temos a estrutura básica de um gráfico, que é alimentado por uma tabela aqui, onde tem linhas e colunas, e aqui nós temos a apresentação gráfica dessas informações. A nível de usabilidade aqui é tranquilo, não tem muito segredo, mas a nível de criação, a gente percebe que tem algumas características que, se nós formos criar, nós teremos algum certo tipo de trabalho para construir algo semelhante a isso. Mas analisando cada pedacinho da composição desse elemento, nós começamos a pegar algumas características que se tornam um padrão, e aí a gente vai para a parte de código e começamos a perceber que existem elementos de programação que são possíveis candidatos para a criação dessas formas gráficas que são bastante utilizadas. Bom, a primeira parte, né, que nós temos que analisar é a área do gráfico. Então, é a área que delimita o tamanho do gráfico, só que essa área por si só ela já possui uma característica muito importante, que é o seguinte: nós temos os dimensionadores. Você percebe que quando você clica em um gráfico, ele libera alguns dimensionadores que você pode aumentar, diminuir, encolher, enfim, você pode trabalhar aí com diversas direções. E esses elementos, eles podem ter características padrões, que você vai ver que a grande maioria dos elementos voltada aí à parte de charts, ele já tem essas características, mas nós também podemos construir do zero esses elementos, e aí a gente atribui os eventos específicos a cada um. Então por isso que eu falei, essa área do gráfico em si, ela já possui uma determinada característica, que é essa parte aí. E antes de continuar, você vai perceber um detalhe. Eu vou dar um ESC aqui. Você vai perceber o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, é o que eu te falei. Ele aciona aqui os dimensionadores e ao passarmos o mouse em cima, ele libera aqui essa setinha para que nós possamos, né, fazer aqui o encolhimento. Só que aqui você já consegue perceber um padrão. Se eu clico nessa seta, ele vai ter um ponto de âncora. Qual que é o ponto de âncora dessa seta aqui? É essa daqui. Então, para onde a gente mover aqui, ele tem um ponto fixo. E se eu clicar nessa, então ele tem um ponto fixo. Quais são os pontos fixos dela? Essa e essa, ou a do meio, tanto faz, tá? Então existe uma tratativa aqui, né, para podermos usar caso fôssemos desenvolver o nosso próprio controle aqui de área do gráfico e criar esses elementos. E a gente vai construir algo parecido, né, à medida que formos explorando mais essa parte. Só que aqui a gente vai ter que trabalhar com eventos, atribuindo eventos em cada um desses ícones. Por exemplo, a parte de clique. Quando eu clicar em uma determinada área do gráfico, ele aciona esses dimensionadores. Ou já posso utilizar objetos padrões oferecidos aí na plataforma que você for desenvolver. Não necessariamente você vai utilizar as ferramentas do Office. Isso aqui pode ser qualquer elemento, qualquer plataforma. Então, vamos voltar aqui. Então, nós teríamos aí a parte de dimensionadores. Depois nós temos aqui, né, a parte de título do gráfico, que na verdade não passa de mais um elemento. Só que aqui ele tem uma característica que os dimensionadores deles estão bloqueados. Então nesse caso a gente só pode arrastar, tá, para baixo, para cima. É um objeto que você percebe, ele está dentro de um outro objeto, mas ele tem ali uma característica que é individual dele, tá? Então é um ponto importante. A gente já vai explorar uma outra característica aqui na frente, mas por enquanto
nós temos aqui um segundo item, que é a área do gráfico, né? O título do gráfico. Beleza, então o nosso gráfico aqui está tomando um corpo, né? Então, na sequência nós temos a legenda. A legenda, você vai notar que ela tem uma característica. É um elemento, mas se você olhar dentro da legenda, ela possui elementos, que seria ali um rótulo, mas tem um quadradinho. O que é aquilo? Né? Se a gente for olhar ali na parte de construção, pode ser um outro elemento que é utilizado para mostrar as cores. Então, é uma caixa de texto, é um outro gráfico. E isso é interessante porque esses elementos eles estão associados de forma dinâmica às barras aqui do gráfico. Então, você nota que as cores e os textos aqui estão relacionados aos índices aqui do nosso gráfico e as cores estão relacionadas aqui aos identificadores. Então você percebe que já possui um comportamento aí que nós teríamos que tratar se nós fôssemos construir esse gráfico. Então é algo interessante também para explorarmos. Então, analisando aqui já a composição desses novos elementos, nós começamos a perceber que já temos a área do gráfico, dimensionadores, títulos e a parte de legenda. Muito bem, saindo dessa composição inicial, você olha para o gráfico e você nota que ele possui esses eixos, que podem ser acrescentados ou não. Veja só um detalhe, tá? Eu vou clicar aqui no gráfico e toda vez que nós clicarmos neles, você nota que ele aciona aqui, né, esses elementos. Nós clicarmos aqui, ó, ele tem uma série de elementos. Trazendo para a parte de orientação a objetos, o que nós temos ali basicamente são objetos, né, que estão dentro de uma composição. A gente vai falar, tá, sobre arquitetura e padrões de projetos possíveis para a construção de um gráfico como esse, mas basicamente aqui a gente vai chegar lá, tá? Mas basicamente aqui você pode notar, né, que esses elementos podem ser adicionados, retirados e etc, tá? Eu vou colocar aqui para darmos ênfase aqui na apresentação. Então você percebe que eu posso adicionar ou posso retirar. É um comportamento. E para que isso seja feito de forma dinâmica, né, eu preciso ter isso dentro do meu gráfico, do container Py, isso representado em forma de objetos, para que nós possamos ter esse controle. Então aqui nós temos eixo X e eixo Y. E dentro desses eixos você percebe que possui elementos. E elementos que são construídos de forma dinâmicas. Então ali tem janeiro, fevereiro e março. Então se entrar mais 20 meses, então significa que isso vai ser construído de forma dinâmica e tem uma série de outras configurações pertinentes a esse objeto. Esse objeto em si, ele faz parte de um conjunto maior, mas ele possui seus comportamentos individuais. Então é uma característica também interessante que temos que tomar cuidado na hora de construir algo assim. Bom, dando continuidade, dentro desse elemento, desse objeto, nós temos aí o título do eixo e também nós temos os rótulos do eixo. Você percebe que nós temos os rótulos do eixo e, além dos rótulos, tem aquilo que eu falei que seria, né, os elementos individuais. Se você olhar para a parte de baixo do Y, nós temos 0, 5, 10 e esse comportamento também ele pode ser alterado, pode ser aumentado, dimensionado, diminuído, removido e existe uma série de comportamentos. Então se eu fosse criar um gráfico eu teria que construir um objeto com suas características individuais do eixo Y e X e lá teria suas propriedades para alterar cor, tamanho de fonte. Então são elementos individuais que fazem parte de uma composição. Então nós estamos falando aqui de um padrão de projeto, por exemplo, o Composite. Poderia ser aplicado aqui, né? Uma composição de elementos que no final se torna um único objeto que tem comportamentos do geral e internamente comportamentos individuais de seus elementos que respondem a um objeto maior. Então, aqui nós temos as composições. Se você olhar, eu coloquei alguns elementos em roxinhos, né? Porque
de forma geral, eu já olho para esses elementos como arranjos, né, como vetores ou como matrizes de dados, porque eles vão armazenar efetivamente matrizes. Se nós olharmos para a parte de legenda, você percebe que ele tem 2010, 2011, mas internamente ali eu posso tratar aquilo como dois objetos. O objeto 2011 com sua legenda e o rótulo, e o objeto 2010 com sua legenda e o rótulo. Então ali poderia ser um agregado, um objeto de valor, se nós formos olhar para a parte do DDD, que tem suas características, e aí eu vou agregando esses elementos dentro dessa composição maior. Então eu tenho ali legenda, que poderia ser uma composição, uma collection, depois rótulo do eixo Y e rótulo do eixo X. Então eu identifico já esses elementos como arranjos, né, ou coleções de objetos. E fora aquilo, né, nós temos ainda interno a área de plotagem. Então aqui eu posso tratar como um outro objeto. Então você vai ver na parte de codificação que nós tratamos essa área de plotagem como um objeto, que dentro dessa área de plotagem vai ter aí seus filhos, e aí ele se comporta de forma dinâmica, pegando os dados ali da tabela. Mas aqui nós podemos tratar essa área de plotagem como um único objeto que é encaixado dentro desse container. Então aqui nós temos essa visão para facilitar. Veja um detalhe, a área de plotagem também ela possui essa característica. Eu coloquei essas linhas fora aqui e tal, porque você não vê efetivamente essas linhas aqui, ó. Quando você pega um gráfico aqui, deixa eu subir, eu vou clicar aqui na área de plotagem, tá? E vou redimensionar. Olha aqui, tem umas linhas tracejadas azuis. Essas linhas são linhas invisíveis, mas eu olhando para ela como programador, eu entendo que dentro delas existe um container que armazena informações. Então significa que eu, programador, eu falo, olha, existem esses elementos, mas eles não vão ficar visíveis para edição. Eles fazem parte da arquitetura do objeto. Então eu vou soltar, você percebe que elas não existem. Mas olha quem está dentro delas, ó. Eu vou puxar, ó, os rótulos de março, fevereiro e depois os rótulos de 0, 5 e 10. Então significa que essas linhas invisíveis, né, elas são containers para armazenar os rótulos dos eixos. Então você percebe que são sinais bem perceptíveis que, se a gente não olhar com cuidado, acaba que a gente não percebe que existem esses detalhes aí dentro de um gráfico, pode ser um objeto, um controle que a gente está utilizando em nossa plataforma. Então eu vou voltar aqui. Então a estrutura aqui está sendo montada e dentro da área de plotagem nós temos mais elementos que na sua grande maioria são chamados de série de dados. Então esses elementos também possuem suas características. Se voltarmos aqui, e aqui rapidinho, tá? Eu vou entrar em uma área que a gente vai estudar ela posteriormente, mas será na área de programação. Veja um detalhe, eu vou clicar nesses caras, clicar com o lado direito, formatar pontos de dados. Então ele vai abrir aqui uma janela, mas o que eu quero que você analise, deixa eu clicar aqui nesse de cima. É um detalhe que é comum a todos eles, ou a grande maioria. Eu vou clicar nesse, ó. Todos eles possuem esse balde, que seria linha de preenchimentos e efeitos. E então, se eu clicar, por exemplo, nessa parte de cima, ó, ele possui essa característica também, que seria para a gente colocar cores. Ó, o elemento de dentro também ele possui. Alguns têm elementos a mais aqui que aparecem, outros não. Por exemplo, na parte de texto aqui, ele libera outras opções. Na parte de rótulos de dados, ele libera aqui outras opções. Mas alguns elementos possuem uma característica comum a todos. Então isso significa que ou nós temos um objeto que é herdado, né, entre os componentes. Então ele é o mesmo componente, porém com características diferentes, né, e propriedades liberadas ou ocultas para uma determinada área. Nós podemos olhar aqui para a parte de heranças, né? Então nós temos uma classe pai
que tem um determinado comportamento e os filhos dela herdam esse comportamento. Por isso que nós temos aqui, né, essa questão. Então aqui eu acredito que nós temos um elemento base que serve como referência. Só que você percebe que tem uns comportamentos distintos, tá? Mas enfim, a gente vai estudar isso lá na frente. Vamos maximizar aqui. Então nós temos a série de dados e aqui, né, já vai entrando mais elementos. E uma série de dados única ela é chamada de ponto de dados. Então eu consigo formatar apenas um elemento desse. Se eu clicar aqui, todos são acionados. Se eu der mais um clique, é um comportamento. Então existe um evento que foi criado apenas para a série de dados. Se der um clique, ele aciona. Se der outro clique, ele aciona apenas aquele elemento. E aí eu consigo modificar esse carinha aqui. Tá? Colocar outra cor. Então, você percebe que é um elemento isolado, mas ele faz parte de um elemento maior, que está dentro de um container, que faz parte de um outro elemento. Então, é bem interessante essa questão. Bom, adiantando aqui, temos esses caras, depois temos os rótulos de dados, e esses rótulos de dados possuem um elemento único chamado rótulo de dado. Aqui nós temos essa apresentação. Depois nós temos as linhas de grades também, que são elementos. Então, elas possuem as mesmas características, semelhantes aos elementos que a gente analisou anteriormente. Só que, como são linhas, né, então ela pode ter uma propriedade a mais ou a menos em relação aos outros. E aqui nós temos uma visão um pouco macro de toda essa arquitetura de um gráfico básico. E aí você se pergunta, e aí eu olho para isso e falo, tá, mas ali nós estamos analisando informações de 2010 a 2011, de janeiro a março. E se aumentar? E se for um gráfico não de barras, mas um gráfico de linhas? E se não for um gráfico de linhas, for um gráfico de dispersão, como é que isso vai funcionar? Então, aí isso a gente resolve na parte de arquitetura para desenvolver gráficos específicos ali. Aí tem os cálculos para dimensionar os elementos e organizar isso, ou dispersar isso dentro de um container, né? Então, existem cálculos ali para poder facilitar o processo. Muito bem. Agora tem a parte de gráfico de exercício, que é um gráfico que a gente vai construir. Criar não, né? A gente vai tentar criar um gráfico bem básico para começar a entender essa questão. Vai ser um projeto bem simples. Então, a princípio, vai ser algo nesse nível aqui, nível 1, nível 2, nível 3. Mas assim fica muito simples. Só que inicialmente a gente vai construir algo assim, depois a gente vai melhorando, certo? Então a gente vai ter uma classe, né, uma classe container, e dentro dessa classe nós vamos ter um título, depois uma área de plotagem, e aí os níveis, né? Nível 1, aí nível 1.1, depois 2.0, porque significa o nível 2, e assim ele vai montando essa hierarquia, e a gente vai ter esses identificadores aqui. Tá, um rótulo aqui na frente, o texto, uma barra de status e o rótulo de dados. Tá? E aqui eu poderia ter N níveis e na horizontal e na vertical. Tá? Então, só para podermos representar. Então aqui está, nós teríamos, por exemplo, para esse gráfico, esse primeiro elemento aqui é um elemento de colapso, ou seja, quando clicarmos nele, ele vai ter um comportamento semelhante a um tree-view. Então nós clicamos nele, ele oculta toda a hierarquia que está abaixo dele. E aí ele tem o texto específico, seria o rótulo, o ponto de dados seria o gráfico aqui, o rótulo de dados, tá? E aí esse cara depois ele vai ter, por exemplo, aqui você olha que ele tem um segundo nível agora, que é o 1.1. Aí depois ele tem 1.2 aqui. Por que esse espaço? Porque dentro dele aí vai ter os níveis 2. Então dentro do nível 2 nós vamos ter os seus índices, que seria atrelado ao nível 1. E aí depois tem um nível respectivo aqui, que seria 2.0, 2.1 relacionado ao nível 2. Acho que você já entendeu, né? Só que existe uma questão aqui importante, tá? Que eu não te falei.
esse primeiro bloco aqui, que seria do nível 1, vai ter um rótulo de dados para ele, com as suas legendas. Você olha que eles possuem, né, um container que dentro dele existem os elementos com os rótulos e as cores respectivas. Então, temos que olhar com cuidado como isso vai ser desenvolvido. Mesma coisa aqui para o nível 2, ele vai ter a sua respectiva legenda, com o número do nível 1 associado, o nível 2 e a cor respectiva. Depois, o nível 3, e assim pode ir descendo até quantos níveis for necessário, como você vê aí. Níveis, a unidade de colapso, o rótulo, a parte de ponto de dados, beleza? Então, aqui, né, foi quando eu comecei a construir o gráfico. A gente, por enquanto, vamos dar uma olhada aqui em algo que eu comecei a construir, mas a gente não vai colocar a mão em código hoje. Só vamos olhar aqui um exemplo básico. Então aqui eu vou te mostrar dois exemplos de gráficos que tem mais ou menos relação com essa parte do exercício. E vou executar esse projeto e vou executar esse aqui também, tá? E aqui você pode notar que ele está montando um gráfico aqui no console com o nível 1. Aí vai ter o colapso aqui, né, o título do gráfico e os seus níveis. E aí você nota que tem as cores, etc. Aqui é o mesmo conceito, porém eu já comecei a trabalhar os rótulos de dados, tá? Então aqui está bem aleatório ainda, mas vai ter aqui, ó, o nível, aí depois o subnível, o nível 3 e os rótulos de dados específicos. Como eu falei, ainda é nível de teste, mas aqui fica bem claro, ó, nível 1, aí nível 2 aqui, nível 3 e os rótulos de dados, mas aqui tem que ter os rótulos de dados para o nível 2, depois o nível 3, etc. Tá? Como é console, não dá para podermos ocultar, né? Colapsar aqui os níveis. Mas enfim, é só para você perceber que a gente vai começar a construir algo assim, bem no console mesmo, bem simples. Depois a gente pode partir para uma interface gráfica, tá? Na próxima aula a gente vai mexer um pouco com código e começar a montar uma estrutura bem básica utilizando alguns padrões de projetos para facilitar o desenvolvimento. Então é isso, fica com Deus, um forte abraço, fui!